Que Eu sempre falo que onde tem povo de Deus, você nunca está só. É verdade. Porque somos uma família. E de verdade, por onde a gente vai, a gente tem uma família da fé. Não é? Então é muito bom pertencer ao corpo de Cristo, porque é verdade, quando a Bíblia diz que Deus faz o solitário viver em família, é verdade. É verdade. Servir a Deus também é se preparar para cuidar de pessoas. Ela é psicóloga, diretora do CITEB e pastora. Decidiu estudar o comportamento humano para aprofundar sua missão, entendendo que fé precisa caminhar com responsabilidade e preparo. Hoje, ela compartilha como unir fé e ciência no cuidado da mente humana pode ser instrumento do favor de Deus onde colocamos as mãos. Nossa convidada de hoje é Cássia Nunes. Empreendimentos, em tudo que eu vou fazer, eu falo, Deus, o Senhor falou para José que em tudo que ele colocasse as mãos, ele seria bem sucedido. Ai, minha mão está aqui. Eu quero ser bem sucedido em tudo que eu colocar a minha mão. Então, esse favor de Deus sempre foi muito presente. Aí você lê o Daniel, é a mesma coisa. E contou com o favor de Deus. Começando mais um Pod Cri, seja muito bem-vindo ao podcast onde cristãos empreendedores, profissionais autônomos, liberais, vêm aqui para ser uma voz na nossa geração. Eu sou Mayra Dias e estou ao lado do meu amor da minha vida, Celso Rodrigo de Carvalho. Tudo bem, Mayra? Tudo jóia, e você? Eu tô bem também. Então tá bom. A edição de hoje com certeza vai ter muita alegria. Demais. Que essa convidada, se tem uma coisa que ela faz é alegrar a nossa vida. Seja muito bem-vinda, pastora, psicóloga Cássia Nunes. Muito obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que vai ser um tempo muito bom. Com muito certeza. Obrigada. E a gente já quer começar te presenteando aqui, Olha, gente, que delícia. Um presente aqui, agradecendo o pessoal da Invoga, Fábio, Érica, muito obrigada. Gente, que lindo. Obrigada, muito obrigada. Pastora, você sabe delícia. Que eles ligaram pra gente para perguntar quem que viria para dar específico para cada um os produtos. Muito viu? Obrigada. Amei. Obrigada mesmo. Você aí de casa, acesse o site, acesse o Instagram da Invoga Cosméticos. São produtos maravilhosos de uma empresa família que faz tudo com muito amor. Isso aí. Pastora, e vamos começar aqui com a nossa pergunta clássica aqui, que é o que rege a nossa conversa aqui da mesa. Como que a senhora conheceu Jesus? Sim, eu venho de uma família que é a quarta geração de cristãos. Nossa. Então eu nasci num lar cristão. Meu avô foi um grande mentor da nossa vida, né? Eu já falei várias vezes, a minha mãe, ela é de uma família muito grande, são 12 irmãos. Então, nós temos 50 primos, né? Então, era muita gente, muito tumulto todos os domingos, todo mundo ia para a casa da minha avó, e o meu avô evangelizou os 50 netos, porque ele era um presbítero da igreja e o forte dele era a evangelização. Então, ele evangelizou todos os filhos e os 50 netos. Então, nós conhecemos a Jesus através do nosso avô, dentro de casa, porque ele fazia questão de que os netos conhecessem ao Senhor Jesus. Essa era a meta de vida dele. Então, nós conhecemos a Jesus ali. Mas eu estava falando para a Maria que eu lembro, quando eu tinha mais ou menos uns 3 anos, que o pastor fez o apelo. Eu desci do colo da minha mãe e fui. Eu lembro que eu estava de chupeta. Olha que coisa, a memória, né? Aí eu desci do colo dela e a minha mãe saiu correndo para me pegar de volta. Foi a primeira vez que eu lembro. Depois, várias vezes, já com 5, 6 anos, o pastor não podia fazer apelo. Fez o apelo. Eu levantava a mão e ela na frente. Teve um dia que ele falou: Cássia, não precisa mais aceitar. A gente já sabe que você aceitou Jesus. Mas eu falava para ele: mas eu quero.
Eu quero aceitar Jesus, né? Então, desde criança, a gente foi aprendendo a conhecer a Deus, a estar perto de Deus, a trabalhar na igreja, a servir, a cuidar. E a minha mãe ainda tinha uma outra coisa que era muito forte. Até hoje ela tem. Cada aniversário você tinha que recitar um versículo. Muito legal. Então, por exemplo, se você tinha 5 anos, você recitava 5 versículos e mais 4 versículos, mais o 5º daquele ano. Então, era acumulativo o negócio. Não era um só. Então, a gente foi crescendo, aprendendo a decorar a Bíblia, os versículos. E aos 12 anos, eu lembro do meu batismo. Eu me batizei com 12 anos. E com 12 anos eu lembro que o pastor também fez o apelo para quem queria ir para missões, ou estudar, ou querer mais de Deus, ou um seminário. E eu lembro que daquele dia em diante, eu me prontifiquei a ajudar no departamento infantil. Ai, que legal. Aí eu comecei no departamento infantil, ajudando a cuidar das crianças, a falar de Deus para as crianças. Eu acho que foi o período que eu mais aprendi de Bíblia. Foi ensinando, isso, né? Ensinando outras crianças. Lógico que tinha o adulto sempre, mas ali a gente contava as histórias. Naquele tempo tinha flanelógrafo, colocavam as figurinhas, né? Mas foi um tempo de muito crescimento em Deus. Então, essa foi a minha trajetória de conversão. Que joia, também. E eu tô pensando aqui, né? Batizou com 12 anos. Demorou, né? Porque aceitou Jesus aos 3. É porque na nossa igreja as crianças não podiam se batizar. Não tinha aquele entendimento assim de que se converteu, então pode. Não. Tinha que fazer 12 anos. Aos 12 anos, aí podia, nem sei por que 12, mas talvez 12 discípulos. Não sei o que era, mas eu sei que 12, aí foi quando eu me batizei, aos 12 anos. E eu lembro que nesse batismo tinham pelo menos umas 30 crianças. Era uma igreja grande. Então tinha mais ou menos umas 12 crianças que estavam ali, né, que tinha aquela faixa etária de 12 anos, mais umas 30. A minha classe, eu lembro de escola bíblica, tinha mais ou menos uns 50 adolescentes, assim, né? Que a gente cresceu junto. A gente foi crescendo junto, e a igreja foi crescendo, e a gente crescendo junto com a igreja. E de onde que era, pastora? Então, minha origem é a igreja congregacional. A igreja congregacional aqui em Ribeirão tem poucas, mas no Rio elas são bem grandes. Na verdade, a igreja congregacional é a primeira igreja em língua portuguesa do Brasil. Ela tem 170 anos de Brasil. Então, ela é muito antiga, não é? Mas foi a primeira igreja a trabalhar com língua portuguesa, né? Robert Serré de Cali, chegou em 1800 e alguma coisa, e hoje a gente tem a primeira igreja ainda, que se chama Igreja Evangélica Fluminense, que é na Rua Camerindo, ali no Rio, ainda tem a igreja, que continua, né, como igreja, mas foi uma das primeiras igrejas no Brasil em língua portuguesa. Né? Tem uma história bem tradicional. Mais ou menos ela assemelha a igrejas batistas, são igrejas históricas, né, que a gente chama Igreja Batista, Presbiteriana, as congregacionais, metodistas, são vinculadas a essas igrejas históricas, né? Muito legal. E como que a senhora veio para Ribeirão? Então, eu já estou cortando etapas, curiosidade. Curiosidade. Então, quando eu fiz 16 anos, eu falei para minha mãe e para o meu pai que eu queria muito estudar a Bíblia, que eu queria ir para um seminário, eu queria me aperfeiçoar. Eu queria muito que Deus estivesse me usando. Então, antes da faculdade, de pensar em faculdade, eu queria muito estudar a Bíblia. E aí a minha mãe falou, não, tudo bem, vamos tentar. Então, quando eu fiz 17 anos, 16 para 17, eu fui estudar num colégio, que é um internato, Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro, em Pedra de Guaratiba, que era um internato. E eu fui estudar nesse internato, fiz teologia, que foi minha primeira faculdade.
Então, fiz teologia. De teologia. Aí conheci Samuel, que eu tinha certeza que eu não casaria. Nem com Branquelinho e nem com o pastor. Casei com o Branquelinho e com o pastor. Conheci Samuel no seminário, nós nos conhecemos, casamos, viemos para São Paulo, ficamos em São Paulo 8 anos, trabalhando de tempo integral. Aí eu estudei em São Paulo, fiz psicologia, mas no objetivo de ajudar, agregar na igreja, de aconselhamento. Aí eu fiz psicologia, aí nós ficamos em São Paulo 8, quase 9 anos. Foi quando a gente recebeu o convite para vir para ajudar na igreja em Ribeirão Preto. Aí eu vim para Ribeirão, nós viemos para Ribeirão, Samuel trabalhava no Banco do Brasil já. Então nós viemos, ficamos na igreja congregacional lá no Ipiranga, que é uma igreja que tem ali na Rua Maranhão. Então nós trabalhamos 7 anos ali. Samuel recebeu um convite para fazer um mestrado dele em teologia nos Estados Unidos. Aí ele ficou um período lá, e aí nós entregamos a igreja para um outro pastor que veio para ficar no nosso lugar. Foi assim que a gente veio parar em Ribeirão Preto. Que legal. Coisa, sem ninguém. Sem ninguém. Nós não temos ninguém aqui, só vocês. O que já basta, né, pastora? Com certeza. E eu Que sempre delícia. falo que onde tem povo de Deus, você nunca está só. É verdade. Porque somos uma família. E de verdade, por onde a gente vai, a gente tem uma família da fé, não é? Então é muito bom pertencer ao corpo de Cristo, porque é verdade que quando a Bíblia diz que Deus faz o solitário viver em família, é verdadeiro. É verdade mesmo. A gente vive em família. Que delícia. E aí amarramos nosso burrinho nessa sombra chamada Ribeirão Preto e estamos aqui há pelo menos 27 anos já nós estamos que aqui. Legal, pastora. Muito bom. Já são Ribeirão Preto. Sim, faz já tempo. somos. Pastora, mas você nem carrega Já esquecemos da cruz, Jesus. Verdade. Então a Sim. psicologia ela entrou depois para ajudar na igreja. Sim, o objetivo legal. entrou para eu ajudar, para ter uma facilidade para aconselhamento, para ajudar mesmo na área emocional da igreja. Naquele tempo, não falava muito de emoções, mas falava muito de cura interior, não é? Então já falava da alma. Então, quando eu percebi, eu falei, eu preciso de mais ferramentas. O seminário dava essa base de aconselhamento. Mas a gente percebia que precisava realmente dar de ferramentas mesmo da ciência. Então foi quando a gente entrou, eu falei, não, eu vou, aí prestei o vestibular, eu falei, eu acho que isso vai ajudar a agregar, e realmente, gente, eu acho que as duas coisas fazem todo sentido, até porque a Bíblia, não é? Ela é completa. Ela cuida do homem no corpo, da alma e no espírito, né? Então eu via que essa era uma área que era deficitária mesmo na igreja. Então acho que nós fomos uns dos primeiros que eram a participar dos psicólogos cristãos, antigamente, do AGU Lisboa, que tinha um grupo que inclusive era como se fosse um CRP, só que de cristãos. Depois pelo caminho foi se perdendo, mas a gente já teve um conselho assim meio que cristão, que era muito interessante, porque já era cuidando, pensando mesmo na saúde mental do povo de Deus, principalmente, né? Muito legal. Que interessante. Não, eu tô aqui pensando, porque faz todo sentido, né? Trabalhar com a área espiritual e muitos problemas que tem na área espiritual, ter a ferramenta da psicologia para ir dando o suporte, né? Uma vez eu ouvi, se você tem problema de vista, você vai usar o óculos, né? Então, porque se tem problema em outra área, quer abrir mão, principalmente da saúde mental, né? Durante muito tempo a gente teve muito preconceito, né, com depressão, porque as pessoas imaginavam, né, que assim, porque você tem Jesus, então você não precisa de psicólogo. Porque o psicólogo é Jesus. Né? Então as pessoas, porque não conheciam muito, na verdade a psicologia é uma ciência muito nova.
frente às outras, não é? Então, quando começou a procura das emoções, as pessoas ficaram meio assustadas e a igreja ficou muito assustada, porque se a gente for parar para pensar, tem gente muito doida mesmo, desde sempre, né? Então, as pessoas tinham medo, porque pensava assim, né? Se um psicólogo chegasse e falasse, nossa, ele sabe o que eu estou pensando. Não, gente, a gente não é telepático, não. Ainda não temos esse poder, não é? Mas as pessoas tinham receio, tinham medo. E muitas vezes, por ir a um psicólogo mesmo, que não tinha muitas vezes muita ética, então eles detonavam mesmo a igreja, os pastores, e os pastores foram ficando cada vez mais ressabiados. É como no dia de hoje também, não é? Quando você vai procurar um psicólogo para o teu filho, primeira coisa que você pensa assim, vai mexer com a cabeça do meu filho, com os pensamentos dele. Então tem que saber o lugar que eu estou levando. E tem mesmo. Mas no começo as pessoas tinham medo. Né? Então as pessoas acreditavam que depressão, por exemplo, era falta de Deus, era falta de alegria, então era falta de Bíblia, vai orar que Deus vai curar, não é? E até agora, né, a gente ainda tem igrejas que pensam assim, né, que não precisa, estão as pessoas sofrendo, né, mas não acreditando ainda. Então, hoje, o nosso grande trabalho, o desafio é esse, né? É colocar como ciência, mas não desprovida da fé. Né? Ciência e fé andam juntas. Né? Então, a gente é corpo, né, pastora? Esses dias eu estava com uma aluna minha e aí eu estava explicando para ela. Peguei uma garrafa de água para explicar. Eu falei, a gente é corpo, alma e espírito. Se a gente se diz cristã pela palavra de Deus, a gente tem essa tridimensionalidade, né? Sim. De corpo, alma e espírito. Então, você está vendo a embalagem, é o corpo. A água são as emoções. E o ar é o espírito. Aí ela, é isso. Eu falei, sim. Por isso que quando alguém fala, tô perturbada, tô aflita, a primeira coisa que eu falo, tá para menstruar? É hormônio. Porque para não espiritualizar tudo. Sim. Aí eu falo para ela, se não é no físico, é na alma, né? Sim. Passou por uma situação que te deixou aflita, porque as situações do dia a dia deixam as emoções da gente. Com certeza. Oscilando, né? Não existe não sentir. Porque às vezes, eu acho que como... Eu não sei se a gente pode falar que como igreja, mas eu acho que como cristão, muitas vezes nós fomos ficando aquelas pessoas assim, meio esquisitinhas, né? De imaginar que eu não posso sentir. Não, tem que ter nobreza, não é? No sentido do sentimento. Não posso ter raiva. Eu não posso manifestar nenhuma insatisfação, porque, afinal de contas, eu tenho que ter só sentimentos nobres. Você vai sentir, porque as emoções fazem parte. Tanto é que a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, né? Você pode irar, cidadão, você vai sentir raiva, porque todas as emoções têm uma função dentro de nós. O medo nos preserva. Se eu não tivesse medo, eu não colocaria a mão no fogo e me queimaria. Então, ele tem uma função de preservar. Mas quando ele excede, aí ele me paralisa, aí ele já não é bom, não é? Aí você já tem que cuidar. Mesmo a alegria, que a gente chama aí da emoção positiva, não é? Se você tem demais, você tem a euforia, que é onde você sai gastando sem precisar, não é? Então, sentir, você vai sentir. Não existe não sentir. Agora, a gente vai aprendendo a identificar a emoção, nomear, dar um nome para o que você está sentindo, para você regular essa emoção. Não é? Por isso a Bíblia não diz, a palavra branda desvia o furor, mas a dura vai fazer o que no outro? Suscitar a ira. Então, você vai sentir. Então, durante muito tempo, as pessoas imaginavam que elas não podiam sentir. Você vai, porque a emoção é para ser sentida. Deus fez com essa função. Ela tem uma função. No entanto, você não precisa viver de emoção. Eu falo para os pacientes assim, emoção é igual dor de barriga. Vem forte, mas passa. Boa. Vem forte, mas passa. Não é? Então, primeiro passo é sentir. Você vai sentir.
Você vai sentir a tristeza, sim, mas o excesso da tristeza vai gerar você a depressão. Por isso que a gente não fala, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, no dia que está lá moribundo, levanta, toma um bom banho, bora lá. Mas eu percebo, eu estou sentindo isso por causa disso, eu identifico. Então, hoje a gente vai trabalhando dessa forma, ficou mais claro, mais tranquilo para as igrejas, para o cristão entender que ele vai sentir e que tudo bem dele sentir, porque faz parte da alma que vai se manifestar no corpo, não é? Então, e está tudo bem, e vamos cuidar para que você não desregule, nem além, nem a quem. Não é que Paulo fala? Cada um pense de si mesmo com moderação, né? Então, nem além, nem a quem. Nossa, muito legal isso, né? Porque aí precisa, indo assim no que a senhora falou, né? Identificou, deu um nome, aí consegue tratar, né? Regular. Para não ter um... Porque se pensa comigo, se você chega no... Venho aqui. Não me achava o número, gente, porque eu sou perdida. Ai, não achava o número. A primeira emoção que veio para mim foi a ansiedade. Falei, meu Deus, porque o pensamento foi, vou chegar atrasada, vou atrasar todo mundo, coitado do pessoal, vai ficar me esperando. É muito ruim esperar. Então eu fiquei mais ansiosa. Né? Aí liguei várias vezes para o cidadão que estava trabalhando, atendendo o outro. Né? Então, o primeiro passo foi, estou mais ansiosa. Então, eu falei, bom, eu estou ansiosa porque meu pensamento eu vou atrasar. Se eu atrasar, eu vou atrasar todo mundo, e todo mundo tem seu cronograma e tem seu programa. Então, pensar que eu vou atrasar e eu vou prejudicar, me deixou mais ansiosa. Então, eu falei, não, eu estou ansiosa, calma. Aí eu falei, calma, procure o número. Aí saiu um rapazinho no portão. Eu falei, sabe onde é o número 44? Aí ele, 44? Eu não sei. Eu falei, que bom, porque não sou só eu que não sei. Então, identificar que eu estava mais ansiosa, conversar com uma outra pessoa, brincar um pouco, me ajudou a diminuir a ansiedade. Não vou ligar de novo, vou esperar um pouquinho. Liguei 2 vezes. Vou esperar um pouquinho e alguém vai atender. E foi o que aconteceu, alguém atendeu. Então, eu identifiquei, eu estou ansiosa. Mas digamos que eu tivesse com raiva. Nossa, esse povo também não dá nenhum número direito. Que horror! Fiquei com raiva por causa desse pensamento. Nossa, eles não respeitam as pessoas que eles convidam. Pensamento, a interpretação que eu dou vai gerar ansiedade. Se eu quero regular essa ansiedade, eu tenho que identificar, nossa, eu estou com raiva. Que outra forma eu tenho de pensar sem ser essa para regular? Nossa, eles também devem estar ocupados. Ah, tudo bem, eu também já errei algumas vezes. Números... Pode se errar mesmo e está tudo certo, vamos esperar, vamos procurar. Então, só de você identificar o que está acontecendo com você, você faz um outro caminho de interpretar diferente aquilo que está acontecendo com você. Não é sobre o que acontece com você, é sobre o que você quer fazer com aquilo que está acontecendo dentro de você. Então, esse é o segredo para regular. Você identifica, porque aí você pode regular. Que outra forma eu tenho de pensar, de interpretar esta situação. E tem tudo a ver com a Bíblia, não é? Tudo que seja justo, puro, amável, de boa fama, louvável, isso ocupe o vosso pensamento, não é? Então, identificar, nomear a emoção, regula a tua emoção. É o primeiro passo da regulação emocional. Que aula, hein? É uma aula. O jeito que ela explica é muito didático, não tem como não seguir e fazer força para praticar, né, pastora? Vamos lá, vamos ser regulados. Então, por isso que a psicologia me ajudou, inclusive, na igreja, porque você regula outras pessoas que estão desreguladas. Você não precisa entrar na pilha de ninguém. O outro vem bravo, zangado. Você para, respira, não é? Você não precisa entrar.
Isso não significa que eu não vou sentir. Eu vou sentir o impacto que mas eu vou decidir o que eu quero fazer. Então ajuda. Ou você olha para a pessoa, você vê que ela está consecutivamente muito triste, muito presa sempre numa mesma emoção de tristeza, ou ao passado, ou à história de vida. Então você já tem como facilitar esse caminho, né? E a Bíblia tem tantos exemplos. Então, por exemplo, da depressão, ela tem Elias, né? Eu fico pensando, Elias é muito atrapalhado da cabeça, Elias. Porque, gente, ele enfrentou 450 profetas de Baal. Foi lá, batalhou, guerreou. E depois, na hora que Jezabel manda um bilhetinho para ele, amanhã de manhã tua cabeça vai estar na bandeja, entendeu, cidadão? Ele fica tão com medo que vai para a caverna, se isola, fica angustiado, depressivo, não toma cafezinho, não almoça, não acende a luzinha, vai para o fundo da caverna. Por quê? Porque a interpretação foi, olha, ele fala, quando Deus fala para ele, Elias, vem aqui um pouquinho, tomar um solzinho. Aí ele fala, o que está acontecendo, Elias? O que fazes aqui? Tenho sido zeloso para contigo e para com todo esse povo. Agora todo mundo me abandonou ao pensamento. Fiquei eu sozinho e agora querem tirar a minha vida. Deus respira, né? Dá comidinha primeiro para ele, né? Põe ele no solzinho, dá comidinha e fala, Elias, não é verdadeiro esse teu pensamento. Conservei 7.000. Mas ele falou da tristeza dele, da angústia dele, falou para Deus. E Deus não julgou Elias por ele ter saído. Mas eu fico pensando, quando eu leio a Bíblia, sempre minha cabeça funciona muito. Aí eu fico pensando, gente, quem quer matar não manda recado, né não? Vai lá e mata. Jezabel ainda mandou um recadinho, um bilhetinho. Mas ele ficou tão apavorado, por quê? Porque ele acreditou. O pensamento foi mais na Jezabel. E aí a emoção de medo tomou conta, provavelmente com a tristeza, os pensamentos negativos e catastróficos foram tomando conta dele. Vou para a caverna. Que é o que a gente faz, Não, né? É o que a gente faz. Ele foi o segundo personagem que eu me identifiquei na Bíblia. O primeiro foi Mefibosete, autoestima no pé. Sim. E aí o segundo foi Elias. E quando eu li, eu falei, meu Deus, isso existe então na palavra de Deus? Porque é possível ter esse contraste de um dia ter tanta coragem, porque muita coragem, para enfrentar os profetas e matar. E no dia seguinte, caverna com tristeza. Aí eu falei, Senhor, obrigada. A gente vai sentir. Não é? E Deus foi lá e resgatou. Então, quando a gente faz, o objetivo era resgatar mesmo, né? Com a psicologia, é resgatar o povo de Deus para falar assim, olha, você vai sentir e tá tudo bem, mas vamos aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, né? Então, ela é uma técnica maravilhosa, não é? Bem usada. Né? Bem usada. Ela bem usada vale muito a pena. Não é? Então você pode juntar as duas coisas, vale muito a pena. E aí com a curiosidade, Sim. né? Hoje tira dúvidas. Sim. E com a psicologia, a senhora consegue identificar, igual deu o exemplo de Elias, mas em vários outros personagens, tipo, sei lá, Pedro nessa hora estava com raiva, Paulo estava não sei o quê, e trazer isso para um atendimento, ou meio que fazer um paralelo com o dia a dia? Sim. Olha, eu uso muito, por exemplo, os provérbios. Porque os provérbios, ele lidera, ele ensina como viver. Não é? É a sabedoria para viver. Então, eu utilizo muito os provérbios, mesmo com aquele que não é cristão. Então eu uso bastante, né? Por quê? Porque ajuda muito, e às vezes o paciente fala, eu gosto muito da tua filosofia de vida. Legal, eu também. Então eu brinco com eles, e às vezes eles começam a repetir, fala, deixa eu anotar. Falei, anota que você vai treinar isso durante a semana. E eles decoram, sem nem saber. Não é? Por quê? Porque é uma ferramenta. Tem-se, e com um cristão, muitas vezes, com um cristão você até se coloca mais.
né? Porque você pode falar para ele, olha, essa emoção de raiva, Pedro também sentiu, Pedro também negou, não é? Então, Pedro também teve dificuldades de posicionamento na hora em que as coisas estavam acontecendo, como você lá na tua empresa, você teve dificuldade, você está triste porque você não falou de Jesus, ou porque você brigou, porque você bateu boca, é natural, tá tudo bem, vamos treinar agora para que ninguém tire você do eixo, tire você do sério, mas é verdade, talvez você seja um pouquinho de Pedro, talvez você tenha impulsividade, né? Primeiro arranca a orelha, depois pergunta quem é o soldado, não é? E talvez você seja impulsivo. Na Bíblia tinha os impulsivos e Deus e Jesus foi cuidando. Pedro, calma, põe a orelha do Malco no lugar e fala, calma. Né? Eu vim para esse momento e tá tudo bem, eu sei que você está me defendendo, mas a gente tem outra forma de defender, sem ser essa da impulsividade. Então, a gente usa, sim, muitos personagens da Bíblia para exemplificar. Então, por exemplo, quando a gente fez lá com o culto das mulheres no Crescer, a gente viu muitas mulheres que desregulavam, a gente viu os negativos e os positivos, né? Como, por exemplo, Safira, uma mentirosa. Dalila, uma manipuladora. Então, são coisas que a gente vai vivendo no dia a dia. Quem nunca manipulou, né? Não chora sem lágrima. Não é? É uma manipulação, não é? Então, realmente, a psicologia, ela te dá essas ferramentas, esse olho mais técnico, inclusive para transtornos. Isso é muito bom na igreja, porque você pode identificar transtornos, inclusive, e ajudar em transtornos específicos, não é? Seja bipolaridade, seja um transtorno borderline, seja um transtorno de ansiedade, seja um transtorno de depressão, você consegue identificar e ajudar, não é? Com a Bíblia, sim, mas também com a técnica, né? Legal. A senhora comentou aqui do café da manhã das mulheres. Sim. E agora começou uma nova estação? É uma nova estação. Florescer. De volta ao jardim, a gente quer florescer. Quando a gente pensou no florescer, a gente veio num crescente, né? A gente veio para o fluir, que era uma área mais técnica, né? Vamos dizer assim, a gente cuidou muito das emoções. Isso, identificando a emoção, nomeando os personagens todos da Bíblia, linkado a cada emoção. Então, a gente, por exemplo, estudou Lia como a rejeitada, né? Lia é uma figura que ela foi muito preterida. E ela vai tendo filhos para compensar e tentar esse amor de Jacó, que nunca teve, né? Só no final que ele entendeu quem era a digníssima dele e ele valoriza a Lia, né? Mas foi muito bom, porque a gente entendeu assim, que quando Lia encontrou o amor verdadeiro, e aí ela fala, agora eu louvarei ao Senhor. Não vou precisar mais usar o filho, ter filhos, para ganhar amor de ninguém, porque eu encontrei um amor verdadeiro. Então, olha como é lindo. Então, a gente foi do fluir, a gente foi para o crescer, que era esse lado de linkar a tua vida com as mulheres de Deus, que aí no crescer a gente estudou todas as mulheres da Bíblia, positiva e negativamente, os comportamentos funcionais e disfuncionais, e agora nós falamos, agora está na hora da gente florescer. Está na hora da gente dar fruto. Então, a gente começou ontem com a identidade, né? Então, a gente vai trabalhar toda a semente como identidade. Você tem o DNA de Deus. A semente não precisa fazer força para ser o que ela é. Ela simplesmente vai frutificar. Se você tiver o DNA e souber, você simplesmente vai frutificar e vai ser a árvore que Deus tem projetado para a sua vida. E a gente estudou ontem o Deus do antes, né? Que Deus nos selecionou antes, porque o texto foi de Jeremias 1:5, né? Quando Deus fala, eu te escolhi, Jeremias, antes de você nascer. E te fiz e te consagrei e te fiz profeta às nações. Então, ali tinha a identidade e o propósito. Tudo na nossa vida temos uma identidade
e um propósito. É isso que a gente vai trabalhar no Florescer. Identidade, propósito. Então, essa é a meta agora desses 6 meses do Florescer. Então, acho que legal. vai ser muito bom. Você já está com vontade de ir? Não, eu tô aqui pensando, né? Ah, vai ser bem-vindo também. Vou ficar ali, ó. Você sabe que do Crescer é uma coisa legal, porque todo mundo colocava em casa, porque os áudios, né? Os maridos ouviram e me paravam na rampa da igreja e falavam assim: pastor, eu estou ouvindo, está sendo muito bom para mim. Nossa, está mudando a minha vida. Eu falei, continua ouvindo, né? Então, vai ter que fazer uma série agora para os homens também. Era bom, viu, pastor? não é? Identifique aí, gente, alguém e vamos lá. Muito bom. Orar para levantar alguém dos Não homens é? para fazer a mesma E coisa. ia ser muito legal, é só pegar, né? A Sim. nossa ideia, né? É só pegar. Tá pronta? Eu empresto a ideia, faz aí. Pastora, a senhora tem um jeito de pregar bem único, né? Bem individual, bem característico. Sim. Como foi? Sempre foi assim? Isso surgiu? Não, eu acho que é assim, ó. O meu pai sempre foi um homem muito alegre. Essa é uma característica da nossa família como um todo. Então, eu tenho 3 irmãos, comigo 4. Então, somos 3 meninas e um menino. Então, meu pai sempre foi muito empolgado com a vida. E ele sempre foi muito feliz. E ele tinha tudo para dar errado e ele deu certo. Porque ele vem de uma família muito disfuncional. A mãe dele era portuguesa e ela veio de Portugal para o Brasil, e o avô dele, na verdade. E a minha avó também veio junto, era criança, então eles vieram para o Brasil. Meu avô foi se estabelecendo no Brasil, e o meu pai foi crescendo, só que a mãe dele morreu no parto dele. E aí ele foi doado para uma tia, irmã da minha avó. Mas a minha tia não quis cuidar, mandou para um orfanato. Então ele cresceu num orfanato. E lá no orfanato ele cresceu, e depois do orfanato ficava até 17, 18 anos e tinha que ir para outro lugar. Não precisava ficar. E aí ele pegou, não sabia para onde ir, foi para o quartel. No quartel ele conheceu um irmão da minha mãe. E meu avô tinha uma fazenda de produção de laranja. Era uma fazenda, era um sítio de uns 20 e pouco alqueires. Isso tudo no Rio? Isso tudo Rio de Janeiro, minha gente. Aí meu avô foi, ficou... aí meu pai conheceu a minha mãe, eles casaram, e ali começou a história. E ele falava para a gente falava: pai, mas o senhor nem não teve afeto. Depois, lógico, né, ele voltava, e cada vez que ele ia, voltava para casa, nas férias do orfanato, ele era muito maltratado. Então, ele cresceu com esse sentimento de maus tratos, né, de rejeição, de abandono. E a gente perguntava para ele assim: pai, mas por que você não teve e você dá? Porque ele era muito amoroso e festivo. Aí ele falava: porque eu decidi que o que eu não tive, vocês teriam. Ai, que lindo. Então ele investiu em alegria da nossa vida, e nós éramos a alegria dele mesmo. Então ele ligava, ele falava: eu te amo, estou com saudade. Um dia eu acordei e abri a janela da casa, do outro lado da rua, meu pai sentado. Falei: pai, o que você está fazendo sentado? Ai, vim te ver, estava com tanta saudade. Então ele se despencava do Rio de Janeiro. O avião era caro naquela época, então vinha de busão mesmo. E ele vinha. E aí sentava, aí vinha, estava junto. Então ele era uma alegria, uma referência de alegria. Então essa alegria já era nossa. Mas eu penso que isso é uma habilidade que Deus me deu. A minha coroa, né? Como eu preguei domingo. Eu acho que essa é a minha coroa. Eu sou muito feliz. E eu acho que a forma de pregar é muito minha mesmo, mas eu acho que é Deus que dá, porque é a forma como eu leio a Bíblia, é a forma como eu prego. É assim como eu acho, é como Deus fala comigo. É bem isso, né, pastora? É como Deus fala transmite. comigo. É a mesma Sim. linguagem, a comunicação que você tem com ele passa para nós. O meu marido às vezes fala: seja comedida.
Domingo ele falou, como cantora você é ótima pregadora, Cássia Cristina. Eu falei, mas eu vou abrir o bocão, eu vou continuar cantando. Cássia Cristina, já Quando fala Cássia Cristina, aí você já começa a perceber assim, ixi, vai sobrar. É isso mesmo. Tudo bem. Sim. Eu lembro que um dia você falou assim, pastor, até quero contar para quem está em casa, porque para mim mexeu comigo. Tá. E você falou assim, às vezes o inimigo quer me roubar o quê? A minha alegria, porque eu sou muito alegre. Sim. E na hora que você falou, eu pensei, e comigo? O que ele faz? Onde ele me rouba porque eu sou muito? E fui para casa refletindo. E foi na coragem. E eu pensei, eu fico muito mal quando ele ataca na coragem. Sim. Eu perco a coragem. E aí eu falei assim, então essa é a minha coroa. Sim. Né? Porque é na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. E eu tenho visto isso, que é um ministério de coragem. Coragem para que o outro fale, né? É o maior estímulo que eu dou, é o meu ministério, percebo isso. Mas foi tão bom você ter falado isso, ter compartilhado, Sim. porque deu realmente um insight e ficar mais vigilante. Sim. Porque, na verdade, é isso, né? É aquele ponto que você é mais de verdade, em que você é a tua maior habilidade, é ali que realmente o inimigo vai trabalhar. É ali que ele vai tentar tirar de você o que você, na verdade, é. Porque isso é quem eu sou. Eu falo, se me tirarem a psicologia, eu continuo Cássia. Se me tirarem a igreja, eu continuo Cássia, não é? Porque a gente continua quem a gente é. Então, a alegria, além de ser fruto, né, um dos gomos do fruto do Espírito Santo, é muito minha, é muito meu. Não é? Então, eu acho que essa é uma coisa, eu prego com alegria, porque eu sou muito empolgada, né? Eu sou empolgada. E eu acho que a Bíblia nos empolga muito, porque as histórias são maravilhosas. Você lê, você fala, meu Deus, isso é lindo. E Deus vai falando e vai trabalhando a nossa vida. É um jeito, mas eu acho que é um dom. Eu acho que é um dom. E assim, todos os lugares e eu prego, quando eu não estou na igreja, eu estou piruando por aí, certamente. Então, mas é uma coisa que todo mundo fala, e até as crianças, é muito interessante. As crianças, domingo mesmo, tinha uma que ficou sentadinha lá no colo da mãe. Aí, quando ela chegou em casa, estava tendo uma situação muito difícil em casa. E aí ela chegou para a mãe e falou assim, mãe, para. Porque quem tem de Deus a força não precisa temer a forca. Você não ouviu hoje? Olha como ela entendeu. Eles estavam lá brigando num tumulto sem fim. Ela simplesmente falou, mãe, então olha como ela entendeu. Mãe, você não ouviu que quem tem de Deus a força não precisa temer a forca? Fica quieta, mãe. Aí a mãe falou, Cássia, eu fiquei quieta e pensei, meu Deus, que bom. E ela não quis ficar no departamento infantil. Ela ficou no colinho, no Kids, né? Ela ficou no colinho da mãe. E a mãe falou assim, Cássia, Deus usou aquela menina naquela hora para me ajudar. Ela falou, eu me acalmei, a coisa em casa ficou tranquila. Eu falei, então, olha que coisa, né? Mas é uma habilidade mesmo, né? Que bênção. O corpo de Cristo agradece. A multiforma maravilhosa de Deus que ele tem para usar com cada um, né? Pastor, e a facilidade de guardar versículo? Porque nessa conversa aqui já citou vários trechos longos, tudo de cabeça, e parece que palavra por palavra. Lembra que a minha mãe mandava decorar? É verdade. Eu pensei nisso, eu falei assim, tá fácil com 5 anos, agora com 50. A minha mãe mandava decorar, então não é só o decorar, é manter. Não é? Cada vez que você vai lendo, você vai mantendo. Eu tenho muitas dificuldades, por exemplo, com as versões atualizadas. Eu até uso, né? Por quê? Porque cada vez que eu leio na minha versão que decorou, aquilo vai reforçando as histórias. Né? E uma das coisas que também eu gosto é de ouvir pessoas que fazem exegese bíblica. Então, aquele sermão de exegese. Então, isso me ajuda, porque é a história pela história. Então,
vai decorando ainda mais, mas eu procuro, né? Depois da menopausa falhou a memória, mas eu procuro decorar, de verdade, eu procuro lembrar, eu procuro decorar, às vezes quando eu estou com muita dificuldade para dormir, aí eu começo. Então vamos lá. Vamos no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta. Aí eu vou recitando para mim mesmo. Aí terminou, ainda não dormiu, eu falei, beleza, qual é o outro texto? Você vai recitando, quando você vê, dormiu. Então é uma forma de manter os versículos mesmo. Não, e a minha inocência, eu já achei que ia falar assim, quando eu tô com sono, quando eu não tô conseguindo dormir, eu pego a Bíblia e vou lendo. Não, ela já lembra de cabeça. Esse é porque vai reforçando a tua memória. Maravilha. Não é? Você vai mantendo, por quê? Porque naquela situação difícil, o Espírito Santo te fará lembrar de todas as coisas. Como é que ele vai lembrar uma coisa que não sei? Que você não sabe. Não é não? Então tem que saber. Então, para cada situação, se você tiver pelo menos um, aquilo já te ajuda, não é? Já fala, ameniza. O Espírito Santo vai fazendo você lembrar e aquilo então vai ajudando. Legal. E tem algum especial que meio que rege a sua vida, assim, Olha, que tem um significado? Tem. José sempre foi um personagem que me ajudou muito em toda a trajetória. Porque a vida de José, primeiro, tem toda uma excelência. Segundo, porque em tudo José tinha o favor de Deus. E eu vejo que na minha vida eu tenho o favor de Deus. Então, dentro de qualquer situação, eu falo, Senhor, me dá do teu favor. Isso me marcou desde criança, essa palavra favor de Deus. Então, José sempre foi para mim uma grande inspiração, porque ele contava em todos os lugares com o favor de Deus. Nós vamos viver tudo que José viveu: perseguição, abandono, rejeição, desqualificação, calúnia, difamação. Nós vamos viver. Mas como José reagia? Ele tinha um favor. E eu olhava para todas as vezes. Isso é em todos os empreendimentos, em tudo que eu vou fazer, eu falo, Deus, o Senhor falou para José que em tudo que ele colocasse as mãos, ele seria bem sucedido. Ai, minha mão está aqui. Eu quero ser bem sucedido em tudo que eu colocar a minha mão. Então, esse favor de Deus sempre foi muito presente. Aí você lê o Daniel, é a mesma coisa. E contou com o favor de Deus. Falei, ai, Deus, me favorece, vai. Ai, tô atrasada, favorece no farol, por favor, por favor. Sai antes, é bem verdade, né? Mas às vezes você precisa, você fala, Senhor, favorece para mim. Então, na minha vida, o que me norteia, o favor de Deus, isso é muito forte para mim. Seja no consultório, né, no CITEB, seja onde for, eu quero contar com o favor de Deus. Em tudo, Senhor, me dá do teu favor, porque se o Senhor me favorecer, nada me atrapalha. O resto tá fácil, né? Sim. Vamos aproveitar e falar do CITEB? Pode, eu ia perguntar, pode ir. Tá bem. O CITEB é a nossa clínica, é o nome da nossa clínica, que significa Centro Integrado de Terapias Baseadas em Evidências. Nós trabalhamos com a terapia cognitivo-comportamental, que são terapias baseadas em evidência, em fatos, né? A terapia cognitiva, ela tem 2 grandes pilares: mudança, né, reestruturação cognitiva, mudança de pensamento para mudar a emoção, para mudar comportamento. E o segundo pilar, que é a resolução de problema. Tem problema, eu falo para o paciente, não é muito inteligente com 1 e voltar com 2, né? Então vamos aprender a resolver problemas, né? Então a terapia cognitiva, ela é muito focada. E hoje nós já sabemos que ela é padrão ouro no mundo. A terapia cognitiva para muitos transtornos. As primeiras pessoas já não têm mais nem tempo de ficar sentado no divã falando porque foi meu pai, porque foi minha mãe. Sim. Já foi, segue a vida. Né? Então a terapia cognitiva, ela te reestrutura, porque ela tem metas específicas. Não quer dizer que a tua história de vida seja irrelevante ou que a tua dor seja irrelevante. Só significa que você não precisa ficar preso a ela. Né? Às vezes é coisa que aconteceu 30 anos atrás, ainda tá você colocando não tem a culpa como nos mudar. pais. Você não tem como mudar passado. Você pode aprender,
né? Você não precisa ficar prisioneiro. Passado não é uma sentença. Então, você não precisa ficar preso a ela, né? Então, aí, o CITEB, nós montamos, né, essa equipe, que é um grupo de psicólogas cristãs também, que trabalham conosco. Nós queríamos, eu e a Sabrina, né, que a gente já está junto há muitos anos, nós queríamos muito que o povo de Deus fosse beneficiado e de verdade que crianças, jovens, adolescentes, famílias fossem abençoadas por essa técnica, pela terapia cognitiva, por esse avançar, né, de mudar transtornos e tal. Então nós temos hoje uma equipe de psicólogas que trabalham conosco, foram treinadas por nós, porque a gente teve durante 8 anos o centro de terapia, né, dando aula de pós-graduação aqui. O ano passado a gente também teve um grupo que nós treinamos só cristãos, o ano passado em pós-graduação, na formação de TCC. E aí nós temos agora esse grupo que é para favorecer a igreja num valor que é um valor menor do que seria a nossa sessão mesmo comum, para atender. Então, nós temos um grupo de psicólogos bem treinados, cristãos, para atender o público, principalmente das igrejas que têm dificuldades, às vezes, de enviar para qualquer psicólogo. Então, o CITEB é esse, é o Centro Integrado de Terapias Baseado em Evidências. É fé e ciência, o nosso princípio. E como que faz para ter acesso a isso? Então, a gente pode acompanhar na nossa página, não é? E pode entrar em contato com a gente, que a gente pode passar o celular. Como eu não decoro o número, eu não sei o nome dela. Eu sei que é 99333, eu acho que 5616, sei lá, depois eu mando para vocês. Começa com 9 e o resto eu ainda não decorei. CITEB. Tem no CITEB. seu Instagram também, você fala dele, né? Cássia Nunes. Tem um Instagram só do CITEB também. Tá, Centro ótimo. Integrado de Terapias Baseadas em Evidências. E lá dá para você entrar em contato. É um grupo bem bacana e nosso objetivo é que ciência e fé andem juntos. E qualquer idade, pastora? Qualquer idade. Tem atendimento para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, né, família. Nós temos lá. Nos vemos lá, então, aquelas, né, que já sabem o que quer. Já vai marcar, já pega a agenda aí, vamos ver que dia já tem. É muito legal. Eu acho que é uma forma que a gente teve de ser multiplicador da terapia cognitiva, porque a gente acredita nela, não é? Não estou falando que as outras abordagens não são boas, estou falando da minha abordagem, né? Essa é uma abordagem que deu muito certo, porque para a gente... Eu ficava pensando, antes de eu conhecer a terapia cognitiva, eu pensava em Roger, porque eu era rogeriana. E Roger era um humanista, só que ele era um presbiteriano. Então, mais ou menos, eu me identificava com algumas coisas que Roger falava, né? O tornar-se pessoa, o objetivo de envolver com o indivíduo, né? Então, me ajudava, me dava conforto. Mas não era tudo. Quando eu cheguei e que nós entendemos, e que chegou para nós a terapia cognitiva, porque a primeira que fez a especialização foi a Sabrina, depois nós fomos fazer. E aí, quando eu vi, eu falei, tem tudo a ver. Pensa, os 12 espias, eles enxergaram a mesma coisa. Moisés falou, vai, espia a terra. Eles enxergaram a mesma coisa. 10 voltaram com pensamento dizendo o quê? A terra tem gigante. Não vai rolar, não. Trouxeram os cachos de uva, que 4 não conseguiam carregar de tão grande que era. A terra realmente é boa, mas ela tem gigante. Nós estamos chegando do deserto. Nós não temos arma. Não vai rolar entrar nesse negócio aí, não. Esquece, Moisés. Não vai. Josué e Caleb, eia! Calma lá, gente. Subamos e possuamos a terra, simples assim. Porque o pensamento é, Deus é conosco, aquele que veio no deserto inteiro conosco, não vai entrar na terra, não, ele mesmo nos deu a terra. E se ele nos deu a terra, o Deus do antes nos deu a terra, bora lá, entra. E eu amo Caleb também, porque você é igual a ele, 80 com vigor de 40. Não é? Caleb
Caleb olhou o pensamento de Josué e Caleb e falou, olha, tem tudo isso que vocês estão falando, é verdade, mas eia, subamos e possuamos a terra, porque maior é o que está em nós do que aquele que está lá. Nós sabemos quem é Deus, então não temos por que temer, né? Temer porque... Essa especialmente para o Samuel. Já, quando eu chegar pastora, dá a palhinha. Como que é essa? Deixa pra lá. Sim, que gente, delícia. muito bom, né? É diferente mesmo, né? Sim. Que bênção. Muito legal, Para pastora. nós está sendo uma terapia. Um privilégio aqui, né? Uma terapia e um privilégio. Tudo junto. Para mim, muito bom. E um aprendizado, né? Porque, assim, várias coisas que a senhora foi falando, a gente até... Porque hoje o conhecimento tá aí em tudo quanto é lugar, muita coisa a gente já até pode ter ouvido, mas com a clareza de reconhecer e identificando e trazendo a Bíblia para dentro, né? Que aí é o que realmente vai fazer diferença no final do dia, né? Dá um esclarecer. É maravilhoso. Ontem eu dei um testemunho, porque quando eu entro no consultório, eu sempre entro com esse favor de Deus. Eu falo, Senhor, me ajuda aí, porque eu não vou saber tudo. E a gente quer ajudar. E tem coisas que realmente você olha e fala, caramba, meu Deus, não tem alternativa, não tem saída muita coisa. Mas aí você ora, né, e fala, Deus, me dá uma palavra que ajude o outro, me ajuda a ajudar o outro. Então, esse norte de entrar e você ter na profissão, trazer Deus para a tua profissão, eu falo, Deus, o Senhor é meu sócio, entendeu? Majoritário. Então, ajuda aí, né? E o quanto Deus vai se movimentando. Então, a gente viu ontem, por exemplo, quando Elias, Deus fala, Elias, vá para Querite. Eu já ordenei aos corvos que te sustentem. Então, quando a gente entra, eu falo, Senhor, manda uns corvinhos aí para a gente, né? Para sustentar, para proteger. E é verdade, né? Janeiro, eu falei ontem, né? Que janeiro é um mês difícil para todo mundo, né? IPTU, IPVA, é tanto IP na vida, né? É tanta coisa. E todo mundo viajando. E as contas não dizem assim, também vou tirar férias, né? Volta só, né? Então, eu entrei e falei, Senhor, nós precisamos bancar tudo. O Senhor é Deus, o Senhor a gente sempre também tem prudência, né? A gente já vai guardando para esse mês, mas sempre tem uma coisa ou outra que a gente não está esperando. E aí eu falei que foi um paciente que parou de fazer pelo meio do caminho a sessão e tal. E eu nem lembrava, mas ele me devia. E aí ele falou, cara, você vai estar no consultório? Eu falei, estarei aqui, filhinho, tal. Ele falou, então, estou passando por aí entre um paciente e outro para você me atender. Eu falei, beleza. E ele passou. Ele falou, olha, eu estava te devendo. Era o tanto que precisava para fechar. Então, isso não é favor de Deus? Gente, andar com Deus é uma delícia. É maravilhoso. É maravilhoso. Por quê? Porque você vê a Bíblia na sua vida. Você é a carta que continua escrevendo. Você é a Bíblia viva. Você continua escrevendo a palavra de Deus. E é uma bênção. Então, Deus tem um bocado de corvo. Até brinquei com o pessoal ontem. Falei, talvez você seja o corvo. Então, vai pagando as dívidas para Deus falar assim, o irmão que recebeu pensar, graças a Deus, Deus providenciou um corvo, né? Então, brinquei, paga as suas dívidas. É isso aí. Mas andar com Deus não é uma delícia? É isso, é a Bíblia na empresa, né? É isso, ele é sócio, então, mas você conta com o favor dele. E ele é muito bom. Duvido, meu pai falava isso, duvide de tudo, menos da bondade de Deus. E a minha mãe um dia estava aflita com alguma coisa, não lembro agora o que era, mas sei que estava aflita, sei que ela falou assim, Cássia, ela chama de Cassinha, Cassinha, Deus nunca falhou com homem nenhum, porque você seria a primeira. Nossa, Falei, verdade. Continue. Sabe a mãezinha, né? Ela é. Legal. Minha mãe é de muita sabedoria mesmo.
Com essa daí, terminamos. Podemos Chega, né, gente? Essa homenagem. Meu Deus, que coisa linda. Eu quero convidar você de casa a compartilhar esse episódio. Bênção, abençoe a vida de alguém. Quero convidar também para os cafés da manhã das mulheres, né, na Igreja Voz, às quintas-feiras, que dê tempo nesse período que você está vendo esse episódio de participar desse movimento. E acompanhe a gente nas redes sociais, né? @CrieVoz no Instagram. A gente vai ficando por aqui com esse papo delicioso. Obrigada, pastora Cássia, por ter uma vindo. delícia. E a gente se vê numa próxima edição. Até lá. Tchau. Tchau, obrigada.